Bom dia, seres luz, bom dia, magos e magas da Terra. Entremos agora na frequência desse dragão ressonante vermelho. Só eu, é claro. Somente que hoje, o dia de hoje, na frequência de hoje, estamos no guerreiro espectral amarelo. E vamos abrir aquelas lives 13h20. Nesse momento, domingão, não é? Para todo mundo. Mais dia dali para quem está dentro dessa frequência do sincronário. Último dia do mês de fevereiro, não? Ainda estamos na frequência da lua cheia, então muito abençoado. E hoje nós vamos fazer uma linda live com Clayton Palomares, que está entrando aí, hermanito de mi coração. Caminhos para uma masculinidade saudável. Tô colocando aqui nome, tá? W. Pronto. Com Clayton Palomares. Sachê. Pronto, bem escritinho. Agora. Nação arco-íris. E vamos que vamos. Pronto. Então, senhoras e senhores, quem está aqui presente, quem está, quem vem chegando, quem não chega, mas essas lives com as graças divinas ficam salvas, não? Guardadas exatamente para que nós tenhamos material maravilhoso, não? Para nós trabalhar, sentir, vibrar, não? Nesse campo. Então, estamos aqui. E bom, eu vou trazer aqui nosso querido convidado, sim, nesse momento. Mas antes de trazê-lo para aqui, logicamente vou falar um pouquinho do Clayton, ¿no? Que é um hermanito de mi coração, muito querido, ¿no? A gente até já, graças a Deus, se conheceu fisicamente, ¿no? Até foi um encontro bem gostoso mesmo, até com família e tudo, bem especial, não? E bom, o Clayton, ele muitas aventuras, não, Cleiton? Agora eu estou lembrando muitas coisas, não? A gente já vivenciou, não? E o Cleiton, ele vem com uma missão muito bonita, não? De estar trabalhando exatamente com esse sagrado masculino, com essas masculinidades saudáveis, não? Realmente entrar nesse campo, não? Que tanto precisa, não? Um processo de tanta cura nesses momentos tão especiais, de grande transformação, não? E a gente vai conversar com ele, não? Porque é um presente para nossa vida estarmos aqui nesse plano. Então, bem-vindo, aí podes entrar. E aí? Cadê que não? Ah, chegou um pouco, um segundo a mais. Buenas, buenas. Haribol, namastê. Olá, tudo bom, querido? Tudo maravilhosamente bem, ainda mais contigo aqui, nessa frequência divina e sagrada, hermanito. Que Feliz presente. maravilha. Bom te Agradeço ver. pelo convite. Bom te ver também. Saudade. Saudade também. Eu estava Essa, olhando assim, essa ó, vida com distanciamento não tá fácil. e a experiência que a gente está tendo é essa, não? Caramba, a melhor forma hoje de conversar com o povo para mim está sendo abrir as lives, não? Porque realmente a gente, quando conversa, não abre uns papos tão especiais, não? Que às vezes eu olho assim, ó, caramba, tem que compartilhar esse intercâmbio, porque se fica para a gente, é que bom, não? Eu fico feliz, não? De que a gente possa Sim, compartilhar aqui. E sim, aí, com por onde tu certeza. anda? Como está a Usar a vida? Como está? tecnologia a nosso favor, né? Totalmente. 1000%. Exato. Desfrutar da matéria, né? O que é da matéria. Se está aqui, né? Se nós vivemos nessa dualidade, o grande segredo é esse, né? Trazer para a consciência e deixar as questões da matéria com a matéria e ter abundância, né? Desfrutar do que se precisa no momento que se precisa, né? Totalmente. Eu olho, bom, estou falando aqui, não? E para mim já veio assim a lembrança, a memória, não? É, que eu particularmente eu caminho comigo, não? É, lá do começo, no meu caminhar, eu caminhava sempre trabalhando do quarto chakra para cima, não?
quarto, quinto, sexto, sétimo. Não, e eu pronto, paz e amor todo o tempo, não? Por onde caminhava era todo isso, não? E estava tudo certo. E lá na frente, já, acho que já com filhos, não? E tudo, não? Em uma cerimônia de ayahuasca, no Santo Daime, não? Aí veio assim, puf, não? Aí me mostrou bem claro na força desse filho, o seguinte, quarto, quinto, sexto, sétimo, desculpa aí, mas isso não é espiritualidade, não, viu? Você está se auto-enganando. É espiritualidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O sea, Pois é. de abaixo para cima e de cima para baixo. Esse é o caminho da espiritualidade. Se não, você está se auto-enganando. Presta bem atenção. Não? Então, aí, au! Foi bem bom. Exato. Ensinamento total. Não? Então, é de baixo para cima, não, a gente aprende a nós dar o devido valor e sacralizar as coisas. Não? Com E de certeza. cima para baixo, nós trazemos o plano espiritual para materializar aqui nesse campo, não? É Isso. muito o que está acontecendo, não? Exatamente dentro desse campo, não? Que nós estamos, esse chamado, não? Desses caminhos da masculinidade saudável, exatamente para esses tempos, não? Porque, claro que tinha muitos guardiões que já trabalhavam dentro desse campo, mas hoje em dia se tornou uma necessidade Sim, para, sim. para essa energia masculina, para quem está nesse campo, é uma necessidade, como o Sim, trabalho do feminino também se tornou uma necessidade, não? O sim. feminismo depois abriu do feminino, não? De se encontrar em si, não, na essência, e quando as mulheres deram esses primeiros passos, não? Na frente, não? E a gente começou a ver o processo delas, não? E a gente, e agora? Ou renega, quebra, ou vamos prestar atenção ao que está acontecendo, não? Então, é uma grande necessidade hoje em dia, nós, homens, não, assumir, não, dar esses mesmos passos que elas vêm dando, não, nesse campo e a Sim. gente aprender um bocado de coisas. E aí, como estão essas coisas acontecendo aí? Conta aí, Ah, ah, com o que certeza. está desse Muita, campo. muita sabedoria, né? A gente tende a, quando entra, me identifico muito com a sua fala, viu, Juan? Que quando eu, né, indivíduo, começo a me conectar com um campo mais espiritual, há uma tendência dessa fuga, né? E essa parte superior, né, que os indianos vão chamar de chakras, né? Ele é algo que não pertence a nós, ela já está conectada com a fonte, né? Então Uhum. já faz o serviço, né? A espiritualidade por si só. O nosso grande trabalho aqui é na matéria, né? Usar deste veículo para eu conseguir integrar essas parcelas, né? O meu corpo físico, o meu corpo mental e o meu corpo energético, né? E isso tem muito a ver com o masculino, né? Com essa distorção da energia que eu vou até mais para frente falar um pouco sobre isso, porque eu gosto muito do termo do ensinamento da corrupção, né? O que é corromper? Corromper, né? Então, quando existe uma energia vazando em um chakra, em uma zona de frequência, uma faixa energética do seu corpo, né? Então, por exemplo, eu vejo uma tendência muito grande das pessoas que começam a estudar a espiritualidade a ficar muito nessa região, laríngea, no adna, no frontal, então até num chakra que a gente nem tem controle, né? E aí existe um excesso. E quando existe um excesso de uma dessas cores, esse excesso rompe. E aí você tem esse início do que é esse termo, né? Corrupção, né? É quando uma cor rompe, quando existe um excesso ou uma falta. E aí a gente só começa pela base. O início de tudo é chakra básico, né? Onde está o sexo, que muitas vezes é mal interpretado, porque se fala que o sexo está no segundo, mas não, o sexo em torno de reprodução, ele quer dizer a matéria, né? Ele não, e aí e é importante a gente entender esses termos, porque para que a gente não incorra num conhecimento equívoco.
né? Porque e o conhecimento equívoco, ele é ainda pior do que a ignorância. Porque o conhecimento edificante, ele ilumina as trevas da ignorância. Agora, o conhecimento que eu fui permitindo me preencher ao longo da minha vida e que é equivocado, que me leva para um lugar de intolerância, ele é ainda mais difícil de ser trabalhado. E quando a gente vai falar sobre masculino e feminino, existem alguns conceitos muito equivocados, porque quando a gente vai falar em termos energéticos, não dá para se usar a linguagem que nós temos disponível sobre masculino e feminino. Quando a gente vai estudar Yin e Yang, né, os princípios energéticos, nós não estamos falando de masculino e feminino como nós temos de linguagem criada a partir de uma construção social. Não dá para falar que o masculino é forte e o feminino é frágil. Percebe? A pessoa mais forte que eu conheço na minha vida é minha mãe. Então, assim, como que eu vou falar que o feminino é frágil? Entende? A minha companheira, se a gente tiver uma discussão e eu for grosso com ela e essa mulher se rebelar, como que eu vou falar que aquele ser é frágil? Sabe? Isso não existe. O que existe é um conceito que é importante, eu acho que, trazer para o início do diálogo, para a gente partir dessa desconstrução, né? De uma reconstrução, né? Porque é basicamente isso que eu faço ao longo dos encontros, de todo o trabalho que eu venho fazendo com a masculinidade, que é desconstruir um conceito para que a partir dali a gente comece a caminhar. Por isso que são masculinidades no plural, porque não existe uma masculinidade, né? O masculino de um homem hétero é diferente do masculino de um homem homossexual, que é diferente do masculino de um homem negro, que é diferente do masculino de um homem bissexual, que é diferente do masculino de um homem trans, que é diferente do masculino de uma mulher. Então são muitas masculinidades, né? Então, quando a gente parte do princípio do conceito do Yin e Yang, né? O que é esse conceito? O Yin, ele é a energia. Bom, vamos começar pelo Yang, né? O Yang é a energia penetradora, é a energia fecundadora, né? A fonte criadora de tudo que há nos penetra. E ela é Yang, percebe? Nós todos, enquanto princípio, seres vivos, como uma fagulha, como uma experiência dessa de vida, né? Como um registro, como uma possibilidade de registrar a experiência na fonte, nós todos somos Yin. Nós todos somos feminino, nós estamos recebendo. Então, a gente recebe, a gente é penetrado, nós somos fecundados, né? Então, se o Yang é uma energia cardinal, penetrativa, né, de realização, né, de ação, o Yang o Yin, ele é uma energia de receber, né, de ser penetrado, de acolher, né? Então, quando a gente parte desse lugar, e é um exercício muito grande para desconstruir os conceitos que nós trazemos, a gente começa a perceber que essa linguagem que nós temos de masculino e feminino, ela não contempla, pelo contrário, ela gera uma infinidade de interpretações errôneas, de equívocos e muitas vezes de polaridade, de discussão, né? Hay un punto bien fundamental, ¿no? Que geralmente esos conteúdos de yin y yang, y masculino y femenino, eles vêm de outra região. Vêm do povo indiano, vêm do povo oriental, onde muitas vezes o masculino e o feminino lá são bem diferentes de aqui. Na Índia, a energia é bem diferente. É mais, eu estava contando aí no Caminho das Índias, você vê a mulher
fazendo tudo. Quem é ativa, quem faz é a mulher. E o homem parece que fica passivo. Parece que está só no... Parece que você olha assim, uau, mudaram as coisas aqui, mas tem muitas coisas diferenciadas, não? Então, também tem isso, não? Culturalmente, muitas vezes a gente se esquece desses pontos, assim, porque Sim. vão trazendo as coisas para aqui, mas e aí? Quem já foi lá para ver como realmente como é que se trabalha com esse campo? Não é só acho pertinente a gente tocar. Pode seguir, meu querido. Sim. Não, é uma construção coletiva, né? Uhum, É uma construção coletiva. E eu acho que é muito interessante esse convite, né, a nós conversarmos nesse dia guerreiro espectral, né, dentro dessa onda encantada, né, do enlaçador, que é uma onda assim que ajuda tanto a gente a trabalhar, né, essa dissolução, né, essa libertação, né? Então, e sincronicamente uma onda encantada do enlaçador dentro de uma quaresma, né? Então, assim, um momento extremamente oportuno para nós trabalharmos esses comportamentos arcaicos, né, limitantes, ancestrais que a gente tanto reproduz muitas vezes de forma inconsciente, né, no nosso dia a dia. E a masculinidade, ela parte desse lugar já, né, de compreender o quanto foi criado e enaltecido comportamentos extremamente tóxicos de uma masculinidade, né? Que tem a ver com um planejamento sistêmico, né? Social, né? De embrutecimento, de uma economia voltada à expropriação, à exploração, né? De toda esse patriarcado do ponto de vista de uma energia distorcida, do ponto de vista de não do equilíbrio entre o yin e yang, mas sim da exaltação de uma delas. E não importa qual delas fosse exaltada. A partir do momento que para de haver um equilíbrio, né, quando a gente pega o símbolo do yin e yang, é o equilíbrio dinâmico, em constante movimento. Então, uma hora um está por cima, outra hora um está por baixo. E esse ciclo ele é natural. Só que a nossa noção de tempo ela está muito debilitada, né, Juan? Principalmente por conta de vivermos nesse calendário gregoriano, né? Essa foi uma das primeiras formas de desconexão do homem com os ciclos naturais, da mulher, do uhum, ser humano com os ciclos naturais. Então, nós não conseguimos olhar no macro e entender a fractalização. Né? Nós não conseguimos, nós não praticamos o que o Tantra vai falar do estado do observador. Né? Então, quando nós começamos a nos conectar com o sincronário das 13 luas, a ciência da lei do tempo, outras formas até de desconstrução, né, outras sabedorias, elas vão todas acabar falando praticamente a mesma coisa, que é conecte-se à natureza, aos ciclos naturais, ao ciclo solar, ao ciclo lunar. Essa é a primeira coisa, né? Porque de fora você consegue ter a experiência de dentro. Então você organizou fora, você começa a olhar para dentro. E aí tudo que há dentro você percebe que há fora. Tudo que há fora há dentro. Assim como é na terra, é nos céus, assim como é nos céus, é na terra. E aí a gente se organiza. E é uma coisa tão simples, né? Só que como ela parou de ser olhada, né, passaram a existir as infinitas formas de dissincronia, né? né?
E nós estamos aí fazendo esse resgate agora, né? E agora está ficando um momento, na minha opinião, mais evidente, né, de transição. E muitas vezes as pessoas falam, né, dessa transição planetária e acaba é, é, entrando num campo tão das ilusões que algumas pessoas que estão vivendo nesse tempo, nesse calendário gregoriano, que estão nesse paradigma materialista, isso se torna tão distante que não consegue nem haver diálogo. Só que a gente precisa facilitar esse entendimento, né? O que é essa transição? Para a gente nem entrar em campo de astrologia, né? De era de aquário. Não, não. Vamos olhar materialmente o nosso planeta. Nosso planeta está passando por uma transição do indivíduo, né, da exploração da energia individual e unitária para uma consciência planetária, aonde nós vemos que todos nós fazemos parte de um mesmo planeta. E o que se dá ruim num país vizinho, vai dar ruim no nosso também. Então não tem país, não tem cerca, não tem muro, não tem fora, né? Se eu pego a minha garrafa PET, jogo para fora do carro, joguei no lixo, não tem fora. Eu estou jogando no meu planeta, né? Vai lascar a vida de todo mundo. Esse meu comportamento. Então, essa era planetária que nós começamos a inaugurar desde 2012 para cá, ela está requerendo que nós passemos a olhar para nós, para dentro, para minha relação, para minha interação comigo mesmo, com o outro e com os outros, com o todo. Porque se eu estiver reproduzindo um padrão de intolerância, de negação, né, de adoecimento, é isso que eu estou dando para o mundo. Eu estou contribuindo para isso no mundo. Né? Então, e aí quando a gente começa a pegar as questões sociais do cotidiano, as questões sociais do mundo contemporâneo, dessa contemporaneidade, a questão do machismo, a questão do patriarcado, ela se torna um tema central, porque ela está presente em todos os lugares que vá existir algum tipo de preconceito, algum tipo de violência, algum tipo de dominação, o machismo está presente. Seja ele sendo exercido por homens ou por mulheres. Não importa. Ele está presente. Então, é nesse lugar que se faz importante o entendimento, né, do que é esse falocentrismo, do que é esse patriarcado, do que é esse machismo. Mas mais importante do que trazer o conhecimento para desconstruir alguns conceitos é reconstruir algo bom. Por isso que eu não falo mais hoje em dia sobre masculinidade tóxica, porque senão cria-se uma associação de que toda masculinidade é tóxica. Né? E aí eu vejo como acontece pessoas que vêm até mim, homens que sentem vergonha de ser homem. E se coloca num lugar de vítima, de meu Deus, eu sou um agressor, e eu... Não, pera, nós temos que nos apropriar de si, para eu trabalhar os aspectos saudáveis que existem e como eu posso contribuir para modificar isso. A minha luta por direitos iguais, por equanimidade, ela não é igual à luta da mulher, porque eu não sou oprimido como uma mulher. Eu, homem, não sei o que é sentir medo de andar na rua à noite e correr o risco de ser estuprado. Eu não sei o que é isso. Eu, homem, não sei como é me sentir aprisionado, apertado por usar um sutiã, por ter percebe? Mas eu, homem, consigo entender o que é um padrão de beleza social. Eu, homem, eu vou estar junto em alguns enfrentamentos,
Mas em alguns enfrentamentos, não. Eu não vou queimar o sutiã em praça pública, mas eu vou começar a querer discutir por que, que as coisas estão desse jeito, por que, que uma mulher tem que ser subjugada, por que, que ela tem que ter um salário menor, por que, que todo mundo nasce de uma mulher e é criado de uma mulher, por que, que a mulher ela não pode estar garantido por lei um tempo para ela se resguardar, um ano que seja, para ela estar junto dessa criança, sabe? Então, existem muitos enfrentamentos que nós vamos estar junto, cada um do seu lugar de fala. Né? Não é negar e destruir meramente tudo e não construir outra coisa no lugar, porque aí nós damos espaço para que quem está construindo algo o faça para continuar perpetuando esse ciclo Uhum. de dominação, de exploração, que já está moribundo, né? Diga-se Uhum. de passagem. É todo um grande processo, assim, tô falando, não? Assim, só até um parêntese bem rápido, né? A gente fez uma live com a Sandra Maciel, a Sandrinha, né? É, a Sandrinha, ela trouxe exatamente toda a professora antroposófica, doula, parteira, e incrível, não, a Sandrinha? E a gente fez exatamente uma live onde ela, além, trouxe todo o processo da preconcepção até os 3 primeiros anos de vida. E ela fala assim, ó, porque é fundamental, não? Os 3 primeiros anos de vida do ser, da criação do ser, é o ABC. E ela fala assim, ó, tem cidades em países que já estão ligados, que o processo da mãe e do pai, eles ficam 3 anos de licença, paternidade e maternidade, para cuidar das crianças. Por quê? Porque já se entende, não, que o futuro, não, a consciência desse ser que vem chegando, não, é um ser planetário. Isso também é uma consciência que já está, não é teu. Não, isso eu vejo também um crescimento bem especial no que está acontecendo, não? Se está acontecendo, se está vivo em algum lado, já está acontecendo, não é só uma questão de tempo, de reverberar, não? Não é exatamente esse processo de eh, quando a gente tem um filho, não, nas tribos tribais, não, mais antigas, não, mais ancestrais, quando um filho nasce na tribo, é o filho da tribo, não, você entende assim, não, é o filho da tribo, não é só da família, não. Exato. E eu perceber isso, não, quando ela trouxe isso, não, o filho é do país, não, do país entre aspas, não sem essa limitação do planeta, vamos Sim, colocar é assim, do não. É, planeta. é um planeta, é o filho do planeta, ¿no? Que está naciendo, entonces nós todos somos responsáveis, nós todos nos ajudamos, porque nós sabemos que essa consciência que vai estar aí, certamente vai estar vibrando, vai estar trabalhando, e tudo o que nos afeta, não afeta aos outros, entonces, que forma belíssima, não? E isso é uma realidade, não? Isso já é realidade, está acontecendo, entonces, todos esos processos, não? Que maravilha que eles já acontecem, não? E é um processo realmente que vem da ignorância para a consciência, não? É um processo que está acontecendo e à medida que a gente vai se olhando, vai se permitindo, não? Prestar atenção, não? Mais prestar atenção, porque, em definitiva, assim, não existe erro. Não é um processo evolutivo. Nós todos estamos aqui evoluindo. Você está nesse caminho atualmente Exato. porque a vida te levou daquelas histórias, daquelas formas, não? Que seguramente deve haver tido algunos, ai, ui, ai, para onde está, como eu também aqui, não? E toda essa consciência aqui, estamos aí, não? Mas é muito bonito de ver como já estão sendo criadas consciências antes de nascer, não? Já estão sendo preparadas antes de nascer os pais, as consciências do plano espiritual, para já chegar aqui, nesse campo, não? E poder é outra tecnologia, outros seres, ou seja, daqui a 20 anos, o planeta já é outro, não tem como ir. E um dos campos, Exato. realmente, dessa preparação toda, exatamente esse cuidado com a unicidade, não, dentro de nós, não? O caminho do autoconhecimento, nem quando a gente vai se olhar, vai encontrar-se exatamente dentro desses campos, não? Espera aí, eu estou aqui, estou num equipamento masculino, não? Mas aqui tem energia de todo tipo, de toda forma. Opa, que é isto, não? Então, é nesse
en ese descubrir estamos, ¿no? Entonces, qué lindo momento da vida que nós estamos passando, ¿no? É maravilhoso nesse campo, ¿no? Muito abençoado, ¿no? Sim. E me diz, dentro desse despertar, dessas masculinidades, ¿no? Que nosso foco agora vai ser masculinidade, tá, gente? Porque a gente pode abrir em outros campos lindíssimos, todos maravilhosos, mas como está dentro desse campo, foi chamado, hasta vamos ter uma live com a Aniele Talão também no Espelho Cósmico, então também vamos trabalhar um campo, esse campo bem especial. E aí me diz, que é esses caminhos para essa masculinidade saudável? Que é o que aparece, por exemplo, nesse primeiro despertar dos homens, não, dessa masculinidade? Porque primeiramente são os homens, não, que estamos nessa frente, não, que mais nos toca, não? Por quê? Porque hasta a grande história, não, a grande pergunta, você sabe o que é ser homem? Não é? Au! Já, não? Mas que são as primeiras coisas que aparecem, não, nesse primeiro despertar? No, de un ser que está se olhando y agora. ¿Qué es lo que você percebe dentro de tu experiencia? ¿No? Esos primeros caminos que aparecen, ¿no? Para a gente identificar, ¿no? Nos identificarmos también, ¿no? Y percebermos Sim. que aquela história a gente não está pirando, ¿no? Bueno, às vezes se faz tantas que eu também estava fazendo essas perguntas assim, ah, é normal isso, não? Muitas vezes é isso, não? Trazer para esse plano aqui as próprias mulheres, não? Que estão nesse campo, também poder identificar nelas e poder identificar nos companheiros ou nos familiares, no pai, na Sim. mãe, nos irmãos, não? Porque isso também faz parte da cura. Por quê? Sim. Porque até para trazer uma criança, essas consciências que estão chegando, como falamos com Sandrinha, não? Eu vou trazer uma criança no mundo. Eita, peraí, vou curar um monte de coisa que está aqui no meu campo, porque quem vai chegar, se não vai ter que trabalhar isso, é melhor logo curar isso aqui para quem chegar, chegue bem. Então, Perfeito. também tem umas consciências que hoje em dia estão trabalhando assim, correndo para poder chegar nos novos seres. Fala aí, Perfeito. amado. Você tocou no ponto-chave, né, Juan? Quando eu me identifico enfermo, né, quando eu identifico que existe algum processo de adoecimento no meu ser, a primeira coisa, e aí isso se desdobra de muitas formas, né? Mas a primeira coisa é eu parar de colocar no sistema aquilo que está me adoecendo. É a primeira coisa. Antes de querer falar em cura, o primeiro passo da cura, né, é eu modificar comportamentos. Porém, isso não é algo que é imediato. Não é eu tive a consciência, a gente conversou aqui, eu entendi racionalmente, cognitivamente, e aí dá um estalo e eu faço tudo diferente. Não. Se eu passei uma vida, 50 anos, né, praticando uma coisa, eu fiquei muito bom nela. O ser humano ele é muito adaptável. Ele fica muito bom no que ele pratica. Então, eu vou precisar começar a praticar outra coisa. E aí a gente precisa de ajuda nesse processo, porque senão a gente fica perdido, a gente não sabe o que fazer. Né? Então, dá esse sentimento de ansiedade, de não ter chão, de repente eu cair num buraco. Né? Meu Deus, vertigem. Né? Então, a primeira coisa é acolhimento. É a primeira coisa. A gente vai trabalhar, eu gosto muito do Tantra, que vai falar de Shiva Shakti, para dar outra linguagem aos chineses, né, aos egípcios que falavam sobre Yin e Yang. Né? Então, o princípio inicial é o princípio Yin, é o princípio da Shakti, daquela que acolhe. Né? Então, eu preciso me acolher, em primeiro lugar. E às vezes eu sozinho não consigo me acolher porque eu não aprendi a fazer isso. E tá tudo bem. Então a gente precisa buscar um lugar que me acolha. Eu preciso de um grupo de homens, eu preciso de um terapeuta, de uma terapeuta, eu preciso de terapia, de psicólogo, de psicanalista. Existem terapias hoje, formas de autoconhecimento para 7 bilhões e meio de pessoas. Uma delas dá certo para você. Pode ficar tranquilo. Desde que você se abra, desde que você
crie o espaço para você olhar para si e fazer enfrentamento. Esse enfrentamento ele vai ser feito de inúmeras formas. A que dá certo é aquele que você consegue sustentar. Não adianta eu fazer uma técnica, sei lá, neo-haitiana e a gente bater aqui e tal. Se a pessoa não consegue, ela não tem estrutura, ela vai entrar em processos catárticos muito grandes. Aquilo às vezes pode ser mais danoso do que benéfico. Então, o indivíduo precisa compreender o que faz sentido, o que faz sentir bem, né? E aí, o beabá nesse processo, né, para além do conhecimento, que vai destruir a ignorância, então, os encontros, né, dos homens, eles acabam falando muito, num primeiro momento, né, sobre o que é o patriarcado, né, como isso gerou uma distorção, né, de expropriação, de dominação do outro, né? Ele vai falar muito sobre o que é o falocentrismo, né? Essa coisa de tudo girar ao redor do falo, né? Do homem ter que dar a última palavra, né? Numa relação sexual do homem ser o provedor que tem que ter um pênis ereto para existir a relação sexual, né? E como isso é aprisionador para o homem, como isso é adoecedor, né? Porque repete um padrão de expectativa sobre algo que ele não teve a educação, né? A gente não tem educação sexual, a gente vai aprender sobre sexualidade em filme pornô, que é uma ficção, porque são atores interpretando, e aquilo gera dor, aquilo gera incômodo, aquilo gera sentimentos de nojo, de agressividade, que mesmo que eu assistindo, minha mente consciente não capte isso, a minha mente inconsciente está captando. Está captando. Né? E num setting de filme pornô, aquilo existem 10 minutos de filme, foi gravado em 3 horas. Aquilo não é real. Né? Tem que se parar a todo momento para limpar sêmen, fezes, sangue. Então, e é muito degradante para as pessoas que estão ali fazendo aquilo. Elas encontram sentido, né? Mas o que se passa inconscientemente, energeticamente para quem assiste aquilo, é essa situação de dominação, essa situação de degradação do outro, de sobrepujar o outro pelo sexo, pela força. E aí, quando eu introjeto isso em mim, eu vou buscar isso nas minhas relações cotidianas, no mundo real, eu vejo que isso é impossível de eu alcançar. Então, por isso, a medicalização tão grande, né? Hoje, quando a gente pega dados de consumo desses remédios que aumentam a vascularização e dão potência sexual, né? 70% do uso está sendo feito por jovens de menos de 26 anos de idade. Uau. Pessoas que não têm problema de disfunção. Então, o problema é o quê? O problema está na cabeça. O problema está numa expectativa de uma performance que é irreal, que não faz parte do bicho que nós somos, dessa matéria, desse corpo. Não faz parte. Então, quando eu começo a entender esse princípio do falocentrismo, de como isso é degradante para a mulher, é ofensivo, é agressivo, é violento contra a mulher, porque é ela que está sofrendo a violência de forma abrupta e escancarada, eu também começo a entender como isso é violento para mim. Como eu me coloco em um padrão inatingível e como isso se torna frustrante. Então, eu vou para uma relação cheio de ansiedade, de expectativa, consequentemente, o homem não consegue relaxar e ele não consegue ter uma ereção, porque a gente precisa que a válvula da base do pênis esteja relaxada
para igualar a pressão arterial do corpo, se igualar ao pênis e ele ter uma ereção. Então, eu não consigo ter esse estado de relaxamento, eu não consigo ter uma ereção, e aí eu me frustro. E aí eu gero esse ciclo de repetição vicioso. A frustração, quando eu vou para uma nova relação, seja com a mesma pessoa ou com outra pessoa, eu vou ansioso, chega lá, eu me frustro, fixo de novo esse neuropeptídeo, e essa é a sinapse que eu vou construindo. Então eu vou tendo ejaculações cada vez mais rápidas, eu vou tendo problemas de ereção cada vez mais frequentes, eu vou tendo que me medicalizar, eu vou tendo uma relação, uma sexualidade não natural. Então, esse ponto da sexualidade ele está muito intrínseco nessa discussão sobre o primeiro passo da cura, que é não continuar se abastecendo com veneno. E aí a gente começa a entender o quão machista nós somos. Por mais que eu esteja trabalhando para minha consciência, para empoderar a mulher, para dar a minha companheira, as pessoas, as mulheres que estão ao meu redor, o lugar de fala delas, que é de direito delas, porque só vai falar de uma mulher quem é mulher, só vai falar de um homem quem é homem. Senão eu estou julgando o outro, senão eu estou falando sobre a minha percepção sobre o outro. Então, quando eu começo a fazer esse enfrentamento ao machismo, eu começo a entender o quão machista eu sou. Então, nas nossas rodadas de conversa, uma das perguntas de todo encontro é: esta semana eu fui machista quando? Porque é para a gente se colocar no nosso lugar, sabe? Não tem essa de, não, eu não sou machista, agora eu entendi, eu não sou mais machista. Não, no máximo, a gente nasceu numa sociedade machista, foi criado numa sociedade machista, reproduz o machismo e internaliza. Quando a gente toma consciência, no máximo, a gente vai se tornando um machista em recuperação. No máximo, o que eu posso fazer é hoje ser menos machista do que ontem. E amanhã, ralar na ostra para ser menos machista do que eu estou sendo agora. Entende? Então, quando a gente faz esse primeiro encaixe por isso que os grupos eles levam um tempo. Eu agora vou lançar um curso fechado para começar a pegar começo, meio e fim com os homens, para a gente começar essa desconstrução e chegar no lugar que a gente precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo para o homem é se conectar com os seus sentimentos. Esse é o caminho que abre todas as portas. Porque o homem, em especial, ele se tornou, ao longo dos anos, um aleijado emocional. Ele se tornou um deficiente sobre si mesmo, sobre o que é os seus sentimentos, o que são as suas emoções, sabe? A gente cresceu nessa sociedade que considera sentimentos fraquezas. E isso fez com que tanto os homens quanto as mulheres começassem a não demonstrar o que sente, como se isso fosse força, como se isso fosse poder, sendo que é exatamente o oposto. Porque quanto menos eu me vulnerabilizo, menos poder pessoal eu tenho. Porque eu não estou mostrando para o outro a minha verdadeira face, né? Então, o trabalho com o encontro da sua criança interna, com o encontro desse arquétipo que vai falar sobre o nosso emocional, ele é muito importante. Essa alfabetização aos próprios sentimentos, né? Entender que quando acontece algo na minha vida, eu estou sentindo o quê? Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo culpa, eu estou sentindo vergonha. E que está tudo bem a gente sentir essas coisas, porque elas são sinalizadoras
de que alguma necessidade nossa não está sendo atendida. E é graças a ela que eu vou conseguir me colocar em movimento para ir ao encontro do atendimento dessa necessidade, né? De observar, de pensar, elaborar estratégias para atender a essa necessidade. Então, assim, o primeiro passo, e só aí a gente já teria, sabe, uma virada de chave no planeta. Sim. O contato com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias emoções. É validar isso. Entender que sim, eu sou homem e choro, choro. Eu sou homem e eu fico triste. Eu sou homem e às vezes eu me sinto impotente frente a alguma situação e que tá tudo bem, eu não preciso ter uma resposta sempre. Eu não preciso saber o que fazer sempre. Entender que eu posso pedir ajuda quando o bicho pega pro meu lado, sabe? Entender que se eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo no meu universo inteiro, interno, eu não tenho que deixar isso para lá, que eu tenho que buscar ajuda de alguém que consiga me acolher, me ouvir, que nessa troca eu consiga me ouvir, eu consiga compreender o que está acontecendo comigo, sabe? Entender que não existe uma forma correta e uma forma errada de ser homem, sabe? Eu conheço homens que são homossexuais que têm 20 vezes mais força física e muscular que eu. Eu Uhum. conheço homens trans que têm um grau de integridade e de honestidade que eu ralo para aprender, Uhum. sabe? Eu conheço homens negros que questionam e que não aceitam a imposição de ideias arcaicas que estão beneficiando somente um grupinho, somente um em detrimento do coletivo, sabe? Eu conheço homens bissexuais que me dão um baile sobre diplomacia, sobre dialética, sobre diálogo, sobre respeitar o diferente, Uhum. sabe? Então, assim, são muitas masculinidades possíveis e muitas masculinidades saudáveis que nós temos que usar como exemplo para nos construir numa rede planetária, Uhum. aonde eu só vou aprender com o diferente a mim. Eu não aprendo nada com aquele que é igual a mim. Porque aquele que é igual a mim, ele só reafirma e revalida o que eu já sei. Eu continuo no lugar do pseudo saber que é extremamente ignorante, né? Diga-se de passagem. Né? Então, assim, são muitos caminhos, né, Juan, para a construção de uma masculinidade saudável. E ela passa pela identificação dos problemas. Ela passa por essa toxicidade, né? Para que daí eu entenda que eu preciso fazer um descolamento disso e que tá tudo bem eu não me identificar com isso, porque isso me agride, isso agride os outros. E que a partir daí, o que que eu vou fazer? E aí a gente entra num lugar que é como uma criança entrando numa loja de brinquedo, sabe? Porque aí você entra num lugar que você fala: ah, eu posso fazer tudo isso aqui? Tá tudo à minha disposição. Eu posso fazer qualquer coisa, tá tudo à minha disposição. E aí a gente não sabe como andar. Então, é uma descoberta. É ir para esse lugar com essa atitude, sabe? Com a atitude da criança que está indo rumo ao desconhecido, com a atitude do pequeno que está vivendo a experiência possibilitada por esse grande, por esse todo, sabe? É ir com a atitude da humildade de que eu não sei e Uhum. que isso me torna permeável aos outros saberes,
Porque pode ser que alguma experiência eu olhe e não me identifique, e fale, não, isso eu não quero, isso eu não gosto, isso eu não concordo, mas só o fato de estar observando isso já faz eu compreender que eu não quero. Olha que Uhum, gratidão que é uhum, poder ter essa troca. E dentre esses compartilhares, a gente acaba vendo tanta coisa que é rica, tanta coisa que nos toca, né? E que integra o nosso ser, né? Que é muito bonito, né? A gente está aqui num domingo, 13h20, né? Dois homens cabeludo conversando sobre os caminhos possíveis da masculinidade. Isso há 20 anos atrás não era possível de se pensar, percebe? Então, assim, nós estamos dando passos largos uhum. nessa construção. Porém, o nosso ego, né, a nossa vontade é que fosse para ontem, né, que já tivesse acontecido, e tá tudo bem, né, que a gente possa ir passo a passo, dia após dia, usar dessa onda encantada do enlaçador, né, vamos usar, gente, esses dias para, sabe, se você não usou desde o começo, usa agora, usa agora. Pega aí o que você precisa se libertar, sabe? O que eu preciso dissolver, que comportamento. Lembra lá da tua infância, quando alguém falou que homem não podia, sei lá, homem não chora, homem não tem esse tipo de comportamento. Não, dissolve esse negócio, se Uhum. liberta disso, percebe o quanto isso é nocivo para você, para todo o planeta, para todo o planeta, sabe? E vamos vamos se colocar em movimento, vamos buscar usar a racionalidade a nosso favor, gente, Uhum. sabe? A racionalidade não é algo ruim, pelo contrário, quando eu uso a racionalidade ao meu favor, eu amplio a minha possibilidade de escolhas. Eu não deixo que uma situação se aproxime sem eu ter me preparado para ela. E eu ser pego de surpresa e ter que reagir. Porque foi isso que o Uhum. masculino aprendeu. A reagir, né? A bater de frente. E aí a gente não consegue, às vezes, ouvir, né, a fala de uma companheira nossa que nos ama e que está vendo uma situação acontecer e a gente não consegue ouvir aquilo sem ser reativo, sem reagir de forma agressiva, sabe? Quando a gente está recebendo uma crítica a algo danoso que nós estamos fazendo, sabe? Principalmente de uma mulher, porque existe enraizado dentro de nós essa coisa ancestral de que a última palavra é a do homem, de que o homem tem que estar certo, tem que saber o que fazer, tem que garantir. E isso tá errado. A gente não Uhum. sabe. A gente não sabe. Sabe? Vulnerabilizar-se é o grande caminho, né? E isso para a gente sair do campo das ideias, né? Dessa de como se fosse uma receita de bolo, né? Não existe receita, né? Vou mostrar para vocês, né? Uhum. Vou trazer o exemplo para prática, né? Essa onda encantada, quando começamos a quaresma, eu decidi fazer um jejum, né?
mas não um jejum físico, porque isso eu já fiz muito, eu tiro de letra, né? Eu precisava fazer um jejum real de algo que seja necessário para mim nesse momento, né? Então me coloquei em meditação e achei um lugar. Eu preciso fazer um jejum de reatividade. E eu me coloquei nesse processo, né? E olha que interessante, quando eu falo que eu não quero ser reativo e eu me foquei nisso, o que que eu atraí do universo? Eu atraí situações Claro. que eu normalmente vou ser extremamente reativo para não ser, né? Então, assim, e aí no meio do processo, né, no tom da forma, no tom galáctico dessa onda encantada, eu entendi que não, pera, para de pedir não reatividade. Pede discernimento, né? Fala que você vai. Tira o foco do jejum da reatividade e foca na calma, né? Na integridade, né? Foca na virada da chave. Pô, Uhum. né? E aí, durante esse processo, foi muito interessante, porque eu comecei a materializar situações onde eu coloquei, né, aquela fachada do gratiluz, sabe? Não sei o termo, do paz e amor, né? Então, não, nada me afeta, nada me abala, e aí situações acontecendo e eu não sendo reativo externo, porque dentro de mim aquilo tava um fervilhão, eu queria matar a gente, né? Sabe o que aconteceu comigo, Juan? Quinta-feira eu tive um processo inflamatório que começou na terça-feira. Terça-feira começou um processo inflamatório, eu tive uma hemorroida. Aí eu comecei a olhar melhor para mim e falar: não, pera, não estou fazendo direito, né? Aí na quinta-feira a inflamação entrou para o meu sistema nervoso e eu inflamei a coluna e o pescoço. Ontem eu não estava conseguindo andar, cara. E aí a minha companheira chegou e começou a me falar um monte de coisa e eu não, eu com a minha necessidade de silêncio, de tranquilidade, botei tudo para fora. Falei, olha, não consigo conversar agora. Ah! E aí eu acordei hoje destravado e eu tô destravando, né? Agora, precisava eu represar tudo aquilo dentro de mim para bater de frente, para, sabe, romper a barragem, enxurrada, atropelar quem eu amo? Porra, não, né? Não. Mas a gente precisa viver para Uhum. aprender. Não tem manual. Nós estamos aqui nesse planeta para viver as experiências. E é isso. E é isso, né? Fundamental. Vamos sentir a dor da hemorroida, vamos sentir o pescoço travado, vamos sentir ódio, vamos ter vontade de matar um, sabe? Vamos sentir tristeza, né? Vamos, mas a partir do momento que eu me responsabilizo pelo processo e eu entendo o que são os meus sentimentos, eu consigo entender o que não é sentimento, né? Tudo aquilo que depende de outro para acontecer é um não sentimento. Gosto muito dessa definição do Marshall Rosenberg. Vamos honrar os professores, né? Uhum. Marshall Rosenberg nos ensina que tudo aquilo que depende do outro para acontecer não é sentimento. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu estou me sentindo agredido. Eu preciso do outro para me sentir agredido, né? Então não é agredido não é sentimento. Eu posso estar me sentindo magoado ou triste Uhum. ou com raiva, mas não agredido, né? Eu estou me sentindo com ciúme. Não, ciúme eu preciso do outro. Percebe? Eu tiro o poder Isso, de isso. mim e eu dou para o outro o poder. Então, não, pera, eu não estou sentindo ciúme. Eu estou me sentindo. hum, eu estou sentindo
Desvalorizado também pode Culpa, ser. Culpa. tristeza, Uhum. vergonha, raiva às vezes, Desvalorizado é outro campo. É. né? Desvalorizado é outra Sim, sim, sim. coisa. Eu Eu preciso voltar do de novo para outro, fora. Outro exemplo. É. entende? Perfeito. A Sim, mesma sim, sim. coisa assim, eu tô me sentindo traído. Uhum. Poxa, pera, aí o outro que, né? Então, não. Sim, sim, sim. Houve um pacto que não foi cumprido, né? Então eu não estou me sentindo, eu não fui considerado, o que foi combinado não foi cumprido. Qual é o sentimento que isso gera? Nossa, Sim. isso gera. Traz para o corpo físico. Quando você não sabe a linguagem, olha no teu corpo o que está acontecendo. Nossa, tá doendo o meu pescoço. Então, eu tô sentindo sobrecarga. Nossa, tá doendo o meu coração. Então, eu tô sentindo triste. Nossa, tá doendo meu estômago. Eu tô enjoado. Tô sentindo um vazio, né? Então, quando a gente começa a fazer esse exercício de se autorresponsabilizar, esse é o verdadeiro despertar Uhum. espiritual, que tanto se fala. É quando a gente para de responsabilizar os outros, a sociedade, o sistema, Deus. A culpa é de Deus. É porque Deus quis assim. Não, não. Se, por que eu me coloquei nessa situação? Por que eu me permiti estar aqui tudo cagado agora? Hum, tá. Aí eu começo a resgatar o meu poder pessoal. Isso é empoderamento de verdade. Eu nem gosto mais de usar essa palavra porque ela tomou significados tão diversos e de formas tão distorcidas que ela está perdendo essa essência. A essência do empoderamento é eu me apropriar de si, de mim mesmo, da minha verdade. Só que para eu entender a diferença entre o que é meu, autêntico, a minha verdade e a reprodução de padrões sociais, meu amigo, isso é um ralo na ostra. É ralar na ostra, sabe? Não é sentando no pudim que a gente. Ai, tudo lindo, eu me encontrei, agora o universo funciona. Né? Não, não. Nós vivemos num mundo dual, dicotômico, material. Uhum. Pula 5 metros para baixo para ver se você não vai quebrar uma perna ou a cabeça, sabe? Então nós precisamos fazer o exercício Uhum. nessa matéria. Por isso que a sexualidade ela é o primeiro ponto, porque é o chakra básico, são as questões de sobrevivência da base, né? Do sustento é, é, fisiológico. Uhum. Reprodução faz parte do sustento fisiológico. Sim. O segundo chakra vai falar de sensualidade, de poder de sedução, de como o mundo me vê, como eu me projeto no mundo. Mas o primeiro chakra é a sexualidade. Então, por isso que a gente fala tanto sobre Tantra. Por isso que eu, na minha vida, há um tempo atrás, me conectei com essa tradição e vi sentido, porque me fez sentir. E eu falei, não, esse lugar muda a chave. Muda a chave. Porque o Tantra, ele vai falar sobre o culto à feminilidade. O Tantra, Uhum. ele parte com os dois pés na porta, mostrando que autorresponsabilidade é o que vai garantir que você tenha presença e conexão. E é a partir do momento em que eu integro isso que eu tenho para dar. Eu não dou o que eu não tenho. Como que eu amo alguém se eu não amo a mim mesmo? Sabe? Olha os homens. Como que eu perdoo alguém se eu não perdoo a mim mesmo? Uhum. Como que eu sou carinhoso com alguém se eu não sou carinhoso comigo? Sabe? É o exercício do self, do eu, de forma saudável.
não o egoísmo em si, propriamente dito, né? Mas o exercício de uma individualidade saudável, de um processo de individuação, de eu ter consciência de mim, para sair desse lugar do egocentrismo da criança, que se coloca como centro de tudo, e começar a se colocar como o desenvolvimento da psique, como um ser egóico, que se coloca em primeiro lugar. Porque aí eu me trabalho, agrego e eu tenho para dar. E aí eu consigo me colocar a serviço, consigo servir o coletivo todo de forma voluntária, de forma espontânea, com aquilo que eu tenho transbordando no meu ser. Eu não dou o que eu não tenho. Né? Todos Yeah. os grandes mestres vieram nos ensinar isso, que é um sentimento mais egoísta, entre muitas aspas, né, do que a misericórdia que Cristo tanto nos ensinou, que a compaixão, né? Quando o outro é violento comigo, eu não devolvo violência para o outro, reatividade, porque eu tô tão olhando para mim, para o meu processo, que eu quero aprender com essa situação, que eu devolvo para o outro a amorosidade. Então, assim, nós temos muito trabalho a ser feito interno, né, para desconstruir milhares de anos, né, de práticas equivocadas, né? Agora, é possível e o trabalho está sendo feito, né? Então, a gente tendo consciência ou não, porque a nossa rede planetária, ela acontece tudo na noosfera de forma coletiva, né? Então, assim, que a gente possa ter olhos para ver, né? Hay una cosa muy especial, ¿no? En todo ese caminar, ¿no? Que tú estás trazando, ¿no? Que cada uno de nosotros, cada ser, es único. No existen dos seres que son iguales a los otros. O sea, mismos gêmeos, mismos feitos pela própria clonagem, não são idênticos, iguais, perfeitos. Não existem. Não existem dois seres que se manifestam nessa materialidade e as experiências de temporalidades espirituais hayan sido as mesmas. Ou seja, cada ser carrega em seu ser uma obra de arte em individualidade. Ou seja, cada um de nós é, claro, um átomo da própria criação. Nós somos um átomo do próprio arquiteto, arquitecta divina, do quantum. Nós somos obras de artes incríveis, cada um de nós. Isso é um ponto que é base para começar. Por quê? Porque assim como existem seres, existen amores y formas de sentir y formas de ser. ¿Quién ensina eso en esa actualidad? Todo lo contrario, el ensinamento es ser masa, es ser masivo, es você se padronizar de tal y tal y tal forma. Porém, nós somos obras de artes absurdas que ni sempre passamos por experiências físicas no mesmo sexo, até. A gente passa por diferentes corpos, equipamentos, ¿no? Que isso aqui é um equipamento, ¿no? Uma tecnologia que nós escolhimos, está nesse momento, pronto, eu encarnei como um homem, não? E aí vem um patamar de tantas escolas que estão no meio do caminho, não? Que são incríveis, não? Mas e aí as outras frequências, as memórias que eu trago, os sentires? Eu já passei por experiências de eu sentir ovários em mim, eu sentir momentos que eu estava grávida. Olha só, não? Assim, uau, processos, principalmente nos processos com a ayahuasca, ou processos de meditação, desdobramento, de você sentir o corpo e epa, uau, o que está passando aqui, não? Então, e essas memórias, não, que vêm, não?
Mas Exato. nós temos, cada um de nós é uma individualidade tão especial, não? Tão especial, não? Que quando a gente busca de se encontrar, não? De poder se ver, não? É realmente um descobrir muito especial. Naturalmente, pela própria natureza do feminino e da mulher, existe um compartilhar muito belo e de poder a mulher ser mais quem ela é, não? Os homens, eles ficaram, esse falocentrismo e esse machismo, colocou um negócio muito forte, muito rígido em cima do camarada que tem que sair o camarada, pobre coitado, não? Pobre coitado, não? Porque, e aí, pronto, então, se você não é como esse princípio, e aí, você é o quê? Você nem homem é. Exato. Pronto, não é terrível, não é? Você nem homem você chega a ser, não? E daí vem a magnitude de insultos que vai, que vai mexer com muita coisa, não? E falta o respeito a quem está assumindo o seu próprio poder pessoal, não? Porque tem que honrar, por exemplo, eu estava aqui, eu moro no interior, não? Eu moro no interior, não? Aqui em Lucena, não é cidade de praia, não? Então, imagina, aqui o machismo, absurdo, não? É desse jeito, não? Essa ignorância de poder ver. Se você não corresponder, você é bicha. Pronto, já era, morreu. Você um pouco se mataram, não, camarada, e aí vai, não? E eu lembro no desfile do ano passado, não, do ano passado, do 7 de setembro, do ano passado, do ano retrasado, no caso, não? Que o ano passado a gente não teve, né? Por a pandemia. E eu lembro que tinha um menino, um adolescente, que ele é homossexual, que ele é gay. E ele sempre tem alguém que leva na frente, não tem a bandeira, e geralmente vão as meninas fazendo todas as coreografias lindíssimas, não é? E da escola, que era a maior escola, quem estava na frente era esse menino, né, que é gordão, grandão, fortão, fazendo as acrobacias, e logicamente todo apresentando-se para uma cidade de miolo pequeno, não apresentando-se como ele é, e ponto. Eu olhei meu filho maior, não, que é o Pedro, caboclo forte, não? Que você, esse é homem, homem. Você olha, homem, homem. Pedro, quer que te fale uma coisa? O cara mais homem que eu vejo aqui é esse aí. Porque o cara tem coragem, o cara tem que ter ovo mesmo para ele enfrentar toda a cidade, para ele se apresentar aí na frente, para ele se mostrar como ele é. Velho, eu não sei se eu tinha essa coragem, se eu tinha essa força, se eu tinha todo esse empoderamento, eu para me apresentar como eu sou. E o camarada está aí. Isso para mim é ser homem, ó. Esse aí que ele está Exato. se assumindo. Isso é essa energia do masculino, não? Do yang, não? De me estou apresentando. Não, essa energia de olha só, não, na presença, no respeito. Não, então, veja isso como é. Ou seja, o trabalho interior que esse ser está aí exercendo consigo mesmo não é pequena coisa. Não? Então, mais uma vez, não honrando sim, para todos aqueles que escolhem seu caminho. E para escolher seu caminho tem que se olhar, não? Então, aquele buscador, aquele que está se buscando, muitas vezes pelas dores, muitas vezes pelos processos, não? E logicamente que para chegar nesse ponto, não? Tanto eles ou qualquer um, não? Qualquer um, nós aqui encarnados, não? Nós passamos por um processo, não? De, logicamente, podermos observar, nos perceber, porque existem realidades até pontuais que acontecem com cada consciência, não? Com cada ser, não? E aí aparece um dos processos, não? Como, bem como tu falou, a questão do sentir, não? De exatamente de se olhar para si, que não é nada colocado, e um dos outros pontos, não? Que exatamente talvez seja um dos primeiros passos, que minha fala está aqui para exatamente estimular todos nós, não? Nós, homens e mulheres, viu? Porque é o ponto, não? Exatamente até como é o título daquele maravilhoso documentário, não? O Silêncio dos Homens. Não, porque realmente não, um dos pontos aí que fala assim, morda a língua. O cara até pode sentir,
E sente e vai acontecer a mesma coisa de sempre, não? Como, por exemplo, Exato. imagina, contigo como tu trabalha, eu que trabalho também com sincronário e tudo, a gente faz um mapa astral, não? E 80, 90% das pessoas dizem, ah, então eu não estou louco, eu não estou pirado, eu não estou surtando, não? Então, e pode isso, não? Então, isso é próprio redescobrir que não é só do homem e da mulher, é do ser humano pelo processo espiritual que essa era está passando, esse despertar que nós estamos passando, a potencialidade, o sentir, porque próprios sentimentos e emoções estão aparecendo agora que nós, talvez em outros tempos, não tínhamos conhecimento. Acredito que também a sensibilidade que está acontecendo nesses processos, no, do próprio despertar, tudo está movendo coisas que, peraí, eu nunca senti isso. Como assim? E essa percepção, isso, peraí, eu estou, pronto, eu vou trazer uma aqui. Eu até ainda vou contar essa no caminho da síntese, né? Ou seja, amanhã, hoje ou amanhã, não sei quando é que vou chegar nesse ponto. Eu já tive um relacionamento de amor com um boi na Índia. O olhar dos animais lá, eu fico apaixonado do olhar, do como esse animal, ele entrou em mim no olhar e no sentir, porque lá é outro contato, exatamente foi onde eu estive eu dormi na casa de Brahmanis, e os Brahmanis é outra frequência, então esse convívio com a natureza, com os animais, com as plantas, é outra frequência. Esse animal, ele mexeu tanta coisa em mim, logicamente que não mexeu sexualidade, mas mexeu um relacionamento aqui tão forte que eu chorava o animal tendo esse vínculo. Né? Peraí, como assim? Como assim que pode existir isso? Não em que grau? Então, e isso está em nossos campos, não? Então, Sim. eh, são novas relações, são novas formas, não? Porque, de novo, o amar, não o ser, não necessariamente a gente precisa estar no contato físico, não? E é mais, até no contato físico a gente vai chegar em lugares onde são totalmente extrafísicos, não é? Exato. Então, esse compartilhar, não, esse primeiro passo de poder o ser botar para fora, não Expressar, é né? expressar talvez é o segundo, não sei, é o segundo passo, talvez Sim, que seja, não? sim. Ou, Tá esse, tudo junto. Tá tudo né? junto. Pelo seguinte, né, Juan? Esse silêncio que a gente está vendo acontecer na sociedade, né? Esse processo é um processo que mata muitos homens, né? Porque se a gente pegar o índice de suicídio no mundo, 9 de cada 10 pessoas que se suicidam são homens. Ah, Né? Se a gente pegar os índices de homicídio, 98% são homens. Homens matam e homens morrem. O machismo, né, essa falta de diálogo. E aí essa falta de diálogo ela começa justamente por conta da repressão aos próprios sentimentos. Né? Então, entender esse mecanismo é muito importante para ter o conhecimento, né, do processo de quando eu começo a me reprimir, eu reprimo muito algo e aí eu recalco e eu tiro da mente consciente do primeiro plano, eu paro de pensar naquilo porque inconscientemente ele está lá, aquele trauma, né? E aí eu começo isso passa a fazer parte do meu filtro, né? Entrou no inconsciente, então eu olho, tudo que eu olho, eu tô olhando com esse recalque que está aqui em mim. Então, por isso que eu vou ver sexo em tudo, se eu reprimir a sexualidade minha. Eu vou ver violência em tudo, se eu reprimir a minha violência. Eu vou ver repressão em tudo, se eu estou me reprimindo. E recalquei a repressão. Tirei do consciente. Então, por isso que é importante a gente fazer processos que tirem as coisas do inconsciente para o consciente. E talvez o processo mais potente que exista hoje, que a gente consegue fazer em grupo, é o diálogo. É o diálogo. Por isso que eu falo nessa roda de conversa que eu conduzo semanalmente, que é aberta
a todos os gêneros, somente na última quinta do mês, que é aberta somente para quem se identifica como gênero masculino. A dinâmica que acontece ali é a elaboração através do diálogo, do discurso. Então, dentro de um ambiente onde eu me sinto seguro, um ambiente que é acolhedor, que é amoroso, onde eu não me sinto julgado pelo outro, onde eu exercito o ouvir para compreender e não o ouvir para responder, o ouvir para concordar ou discordar. Porque quando eu faço isso, eu estou ouvindo a mim mesmo, eu não estou mais ouvindo o outro. Quando eu começo a pensar, eu discordo do que o outro lá está falando, porque eu acho que é diferente, eu parei de ouvir o outro. Eu estou ouvindo a vozinha aqui, a mente que mente. Né? E aí, quando eu começo a treinar, a praticar esse ouvir para compreender, eu me conecto com o outro. E aí a fala se torna algo natural. Porque dentro de um lugar de conexão amorosa, a minha fala ela não está mais invadindo o outro. Ela não está mais querendo convencer o outro a nada, provar nada para o outro. Não, a minha fala ela está falando de mim. A minha fala ela está falando de um lugar de compartilhar aquilo que está vivo dentro do meu coração. Sabe? Ela tá vindo de um lugar de compartilhar a minha verdade interna para o outro, sabe? É que nem uma flor, né? Então eu dou uma flor delicada, que é a minha verdade. Então, como que a gente pega a flor de alguém que dá uma flor pra gente? Não, a gente pega com delicadeza, com cuidado. A gente recebe, né? Então, quando a gente começa a fazer isso, e exercitar e praticar o diálogo, né? A troca, se expor, a gente começa a. Porque quem se expõe é a pessoa que está mais exposta. Né? A gente aqui, por exemplo, nessa live, falando, né? Nós estamos falando aqui para um número de pessoas específico que está nos vendo agora, online. Mas essa live vai atingir centenas de pessoas, milhares de pessoas. E eu tô abrindo a minha energia. Você está abrindo, nós estamos doando aquilo que ressoa em verdade dentro de nós. Nós estamos nos expondo. Então, quando a gente começa a praticar essa exposição, a gente vai se fortalecendo. Porque eu vou aprendendo a lidar com essas opiniões dos outros, essa energia do outro que me invade, que concorda, que discorda. Né? Então, quando nós começamos esse exercício de se vulnerabilizar, a gente vai ganhando mais força, mais corpo. Agora, é importante eu usar a minha racionalidade ao meu favor, né? Palavras de um guerreiro. Né? É importante eu me vulnerabilizar num ambiente propício. Eu não posso me vulnerabilizar frente ao meu inimigo, num ambiente de batalha, de guerra. Porque aí eu vou ser decapitado. Né? Então, assim, o objetivo é criar espaços aonde aquele ambiente deixe de ser um ambiente de batalha e de guerra. Por isso que tudo parte da conexão. As coisas não partem de uma meta, de um objetivo, de uma necessidade. Não, não. A solução ela vai partir da conexão. Porque aí quando eu me conecto com você e eu quero te ajudar, eu quero compreender você e eu quero entender e ajudar você a atender uma necessidade sua, você também se conecta comigo e se dispõe a me entender e a me ajudar
compartilhar de vida, a buscar soluções. E aí, por mais que nós identifiquemos que nós somos totalmente diferentes na forma como nós queremos atender essas necessidades, nas estratégias, né, nós percebemos que as necessidades são as mesmas. Que você tem uma necessidade de segurança e eu também tenho uma necessidade de segurança. Uhum. E que aí a gente começa a colaborar. Poxa, mas ó, eu faço desse jeito. Como que é para você? Ah, não, olha, eu nunca fiz desse jeito, eu faço de outro jeito. Ah, mas me conta mais desse jeito, fiquei interessado. Ah, entendi, poxa. E aí a gente começa a se conectar. Então, Uhum. tudo começa em vencer o silêncio. Essa é a dinâmica que vai acontecer no decurso da conexão consigo mesmo, né? Então, poderia dizer que é o segundo passo, embora ele aconteça junto e misturado, Uhum. né? Uhum. Porque a gente começa esse exercício de se vulnerabilizar olhando para aquilo que está nos adoecendo. Então, percebe? As três coisas elas estão acontecendo simultaneamente, né? Desde que eu me abra para mudar. E às vezes a gente só vai se abrir, né? Quanto mais a gente se embrutece e se cristaliza, maior vai ter que ser a paulada. Aham. Infelizmente. Infelizmente. Né? Porque quanto mais cristalizado aquilo tiver, a vida ela não vai conseguir penetrar o indivíduo com uma sutileza como era antes, quando a gente era criança. Né? Vai ter que quebrar um osso, vai ter que quebrar um coração, né? Às vezes vai ter que quebrar todas as bases do que eu tenho como realidade. Né? Às vezes vai quebrar o meu sono. Então, aí a gente começa a ver que, poxa, eu preciso mudar. Preciso mudar porque isso não está me fazendo bem. Não estou dormindo direito, não estou indo no banheiro direito, não estou conseguindo me relacionar com as pessoas, porque eu só vejo inimigos, né? Estou extremamente ansioso, estou tendo crise de pânico. Meu, tá dando ruim, né? Tá dando ruim. Somatizei uma pereba dentro de mim, né? De repente estou com um tumor, estou com diabetes, estou com, sei lá, pneumonia. Meu, tem coisa errada. Tô com a coluna inflamada, né? Tem coisa inflamada, tem coisa errada, né? Tem Exatamente. coisa que precisa ser olhada. Eso mismo, hay muchas cositas, ¿no? Y eso, tanto para hombre, para mujer, para todo ser humano, ¿no? A gente precisa colocar para fora. Sim, Senão ela cria vida, ¿no? E se cria vida, a gente pode até perder nossa vida, ¿no? Entonces eso somatiza, é né? exatamente fundamental, ¿no? E tem somatizações que realmente tiram nossa vida, ¿no? Assim, Exato. em definitiva, ¿no? Entonces vai até muito mais além de masculinidade, feminidade, não? A gente precisa se expressar, precisa colocar para fora, não? Às vezes pode ser uma roda, se não está numa roda, grite, não? Vai gritar, grite, pega uma almofada, coloque para fora, não? Nós precisamos cada vez mais reconhecer, não? Que somos humanos. E humanos a gente está se tornando humano, na verdade, não? E temos emoções, estamos vivos, é muito bonito. Eu gosto muito do Osho, não? É, trazendo, não, da gente observar-nos constantemente, não? E nós somos obras de arte, nós somos poesia, não? Filho, tem que chorar, chora, mas observa a beleza de você chorando. Observa a beleza de você gritando, de você ficando com raiva. Veja como você é bonito, você é humano. Olha para isso. Olha os sentimentos quando você está sofrendo, olha a tua alegria, observa, presta atenção à tua própria beleza, não? E às vezes, de novo, no sistema não. O sistema tem que estar sempre sorrindo, sempre não sei o quê, sempre, eita, ou forte, ou todo guapão, sempre botando o biquinho. Não é assim, opa, não é assim. Veja a beleza da vida, não? E a beleza da vida é realmente ser humanos, não? Ter essa humanidade, não nos expressarmos,
não? E assim aprendemos conosco, não? E com a vida, não? Porque estamos passando por Fluir, essas né? experiências, não é? Exatamente, não é? Se encontrar com a luz, com a sombra, essa é a real beleza, essa é a real riqueza. A riqueza mesmo está presente. Riqueza mesmo é ter a capacidade de poder você observar, observar-se, não, você crescer, não importa o meio, você está aqui, na presença, está aqui, isso é lindíssimo, não? E quando a gente desperta, não, com esse compartilhar, não, com o outro e tudo, é uma festa, não? Realmente se manifesta lindamente, né? Bom, hermanito, não sei se tu quer falar mais alguma cosita aqui, já estamos 1 hora e meia, não está Não, um tá tempo bom, lindo. está lindo, lindo, a gente sabe É isso que bate os mesmo. papos. É bom que a gente quando se encontra não para de falar, não? Já imagina, não, gente, quando a gente se encontra aqui, dormir fica difícil. É, mas é Mas isso mesmo, viu, Juan? Eu é, quero só reiterar a importância dessa sua fala, sabe? É, água represada, ela apodrece, né? Acho que não precisa dizer mais nada, né? Então, assim, exatamente. nosso corpo é 76% água, né? Nossas emoções, elas estão todas relacionadas ao elemento da água, né? Então, assim, essa coisa, sabe, de que homem não chora, isso talvez seja a frase mais adoecedora que a gente pode ter ouvido ao longo de uma vida enquanto homem, né? Homem não pode ter sentimentos, né? Então, assim, não se permita fazer isso com você. E se você fez isso com você a vida inteira, tá tudo bem. Nunca é tarde para a gente mudar, né? Para a gente dar vazão para os nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, né? Uma coisa é eu entender que eu sinto raiva, eu aceitar, eu acolher, eu passar a observar isso e eu trazer para a consciência a minha raiva e eu fazer uso dela, praticando uma atividade física, praticando uma obra de arte, manifestando a minha criatividade. Sei lá, existem 7 bilhões e meio de formas de se fazer isso, né? Outra coisa é eu reprimir a minha raiva, não senti-la, de tanto fazer isso, recalcar a raiva, e aí eu passar a estar identificado com essa raiva. E essa raiva andar em mim o tempo inteiro. E aí, quando eu me frustro, eu sou raivoso com o outro, né? Quando a minha mulher se separa de mim, eu não aceito, eu bato nela. Quando uma companheira me trai, eu vou lá e mato ela, mato o outro, sabe? Porque eu tô tão identificado com essa raiva por não ter expressado ela que eu jogo ela para fora com uma intensidade e uma desproporcionalidade gigante às situações que eu estou vivendo. Então, por isso que é importante a gente se apropriar das nossas sensações, dos nossos sentimentos. Por isso que é importante nós darmos vazão, sabe? Num lugar que eu consiga ter continência, num campo que seja continente, né? Eu entrar dentro da água e gritar é uma coisa. Eu entrar dentro do shopping e gritar, pegar uma arma e metralhar todo mundo é outra coisa, né? Então, assim, a gente não pode matar a humanidade que reside dentro de cada um de nós, né? Eu me preocupo muito quando eu vejo alguns discursos dizendo que vamos matar as sombras, né? Vamos erradicar os sentimentos limitantes. Não, não, pera aí. Pera aí, vamos conversar melhor sobre isso aí,
né? O quanto que eu estou negando de mim e que eu estou, com isso, me tornando um reprodutor, né, Uhum. do que quem está se apropriando disso faz. Né? Então vamos ter consciência, gente. Vamos, homens, se sintam, se toquem, né? Façam práticas de conhecer o seu próprio corpo. Né? Vou deixar dois convites, duas sugestões de presente para todos os homens que estão nos assistindo. Né? A pele é o maior órgão orgástico do nosso corpo. A pele, inclusive, continua funcionando se eu tiver qualquer doença venérea. Né? Então, passa a mão no seu corpo, se acaricia, se toca, faz isso, passa um óleo, sabe, em você e se toca. Busque, investigue zonas erógenas no teu corpo. Descubra seus sentidos. Esse talvez seja o primeiro passo para a gente se conectar aos nossos sentimentos. É através do veículo, do corpo. Então se toque, sabe? Isso não vai te fazer menos homem, você passar um óleo em você. Pelo contrário, você ainda vai ficar mais hidratado, mais bonito, com uma pele bonita. Né? Passa um óleo essencial no teu umbigo aí, de alecrim, de manjericão, que você ainda vai ficar com um ótimo humor. Né? Primeira coisa. Né? E a segunda coisa é busque práticas no campo da sexualidade, né? Você com você mesmo, quando você for fazer alguma prática masturbatória, tira o campo mental, começa a trazer para a consciência o teu, o prazer de você com você mesmo e não o prazer de estar projetando algo fora, uma imagem. Tira a tela mental. Se a tela está na tela física, num vídeo, num filme, tira. Começa a fazer práticas. Depois que você começar a se tocar e descobrir que às vezes atrás da orelha você sente muito mais prazer do que na sua genital, você vai descobrir que às vezes se você estimular um lugar que você gosta, você vai despertar muito mais sua libido do que fazendo uma prática agressiva, repetitiva, de fricção que te rala, né? Então, pratique o auto-toque, né? Seja ele para se descobrir ou no campo da sexualidade mesmo, numa prática masturbatória sem tela mental, sem visualizar situações, momentos, lembranças, imagens. Pratique esse encontro com você mesmo. Você vai descobrir coisas sensacionais a seu respeito. É uma ótima oportunidade de você criar um campo de conexão e de cura com o teu masculino, com a tua sexualidade. Tá bom? Gratidão, hermanito. Te agradezco por todos los que estamos presentes aquí. Sí, por toda essa sabedoria, por todo esse axé, por esse contato, por te ver, viu? Porque realmente fazia muito tempo que a gente não se batia aqui. Que bom que a gente se encontrou, ainda online, para todo mundo ver. A alegria e o Exato. amor. Muito bom. E, e te honro muito, não? Porque é um serviço muito caro, não? Muito caro de querido, não? Que estás fazendo, não? Realmente também de abrir caminhos, não? De se apresentar, isso é muito, muito especial. Muita honraria mesmo, papito. E bom, espero em breve poder estar te abraçando, não? Em algum Com lugar do certeza. planeta. Com Certamente a certeza. gente está junto de novo nessa alegria, com tua companheira, com tua mamita linda também. Aí toda essa alegria de existir, não? E para todos nós homens, gente, simplesmente sejamos, não? Sejamos quem nós somos, não? E estamos juntos, todos nós aqui, aprendendo, não? Descobrindo passo a passo. Somos todos somos aprendizes. Até muito mais além de ser homem e mulher, não? Somos aprendizes de seres e estamos redescobrindo tudo. E Exato. também saber que toda essa informação está dentro da gente.
que nós existe uma memória ancestral dentro do nosso ser que sabe de tudo. Mas às vezes a gente não limita tudo a mais. Então, se permita, nos permitamos e sejamos, viu? Sejamos com muita alegria e amor. Gratidão! Querido, Lindíssimo. muito obrigado pelo convite, viu? Gostei muito do nosso bate-papo, me senti muito privilegiado em poder bater esse papo com você e transmitir para tanta gente aí também, né? Então agradeço muito, estou com saudade de você, porque a gente só se troca mensagem correndo, às vezes um Uhum. consulta o outro e pede uma opinião, né? Rede. E agradeço todo mundo que também participou aí, assistiu. E um grande abraço a todos vocês, muita paz, muita luz, viu? Para todo mundo, gratidão. Até breve, hermanito. Tamo junto. Estamos juntos. Namastê.